Lia, como está a movimentação aí neste momento? Oi, Guilherme, boa tarde. Voltamos novamente. Neste momento, as pessoas que estavam concentradas aqui no início da esplanada dos ministérios, elas começaram a caminhar em direção ao Congresso Nacional. Eu acho que vocês conseguem aí ver pela imagem, os carros de som também foram em direção ao Congresso Nacional. Neste momento, então, as pessoas estão mais espalhadas. A última estimativa da Polícia Militar é de que 20 mil pessoas estejam na esplanada dos ministérios neste momento, mas eles ainda estimam que chegue aí a 110 mil pessoas. Muita gente, a maior parte das pessoas vestidas de verde e amarelo. A gente vê também muitas faixas aí elogiando o juiz Sérgio Moro, muitos também pedindo aí o fim da corrupção, muitas bandeiras do Brasil, mas a gente percebe também que muita gente ainda está chegando aqui. O trânsito está interrompido durante todo o dia, então muita gente está chegando ainda neste momento. Vocês vão ver aí na imagem agora para o outro lado, a gente vê a chegada das pessoas. 20 mil pessoas é o número que a Polícia Militar estima que estejam aqui neste momento, mas pode-se chegar aí a quase 100 mil. Essa é a estimativa da Polícia Militar, que colocou 2 mil policiais nesta região para evitar aí qualquer problema. Guilherme. Obrigado, Lia. Você volta a qualquer momento. Vamos à análise de Tereza Cruvinel. Como você avalia o que se vê neste momento na esplanada? Pois é, Guilherme, ainda é um pouco cedo, porque a manifestação deve se prolongar, ainda tem gente chegando, mas, em princípio, ela não está superando o que já aconteceu aqui na capital federal, que pelo simbolismo sempre é muito importante, né? Até a proximidade física com os símbolos de poder, né? Então, se em dezembro do ano passado tivemos manifestações que a polícia estimou em 8 mil e os manifestantes em 20 mil. Bom, se tem 30 ali, ou 20, como diz a polícia, as coisas estão mais ou menos empatadas. Em março do ano passado, sim, ela foi um pouco maior, havendo aí uma estimativa entre 30 e 40 mil. De modo que a manifestação de Brasília até agora, ela não mostrou, digamos, um pulso muito maior do que os anteriores. Bom lembrar que o que acontece na capital tem um simbolismo muito forte por ser capital e que no impeachment do presidente Collor, em 1992, mais de 100 mil pessoas passaram pela esplanada. Muito bem, a Tereza volta daqui a pouco para analisar um pouco mais a movimentação, não só em Brasília, mas pelo país. E agora a gente vai ao Rio de Janeiro para falar com Luciana Barreto. Bom dia, Luciana, mais uma vez. Como estão as manifestações ou a manifestação aí no Rio? Pois é, Guilherme, agora está chegando bastante gente aqui, já está aumentando a manifestação. A gente vai direto, então, falar com o Maurício de Almeida, que está lá na praia de Copacabana e tem as informações para a gente comenta depois. Maurício. Bem, Luciana, aqui em Copacabana, os manifestantes se concentraram no posto 5. Começou por volta das 10 horas da manhã o protesto e eles estão caminhando pela Avenida Atlântica, que fica na orla de Copacabana, em direção ao Leme. Muitos carregam faixas e cartazes protestando contra o governo. As cores verde e amarela dão o tom dessa manifestação. O policiamento foi reforçado aqui em Copacabana. A Polícia Militar não quis revelar quantos homens foram deslocados para aqui, mas vários carros fortes estão espalhados durante toda a Avenida Atlântica, durante toda a orla. O batalhão de choque também foi acionado, mas até o momento nenhum incidente foi registrado. Uma manifestação pacífica, correndo de forma tranquila, Luciana. Maurício, nesse ponto que você está aí, a gente vê que não tem muita movimentação, mas já tem bastante aglomerado de pessoas mais lá pela orla. Foi? Alô? Bom, nós vemos que o Maurício de Almeida não está mais nos ouvindo, mas a gente sabe que tem informações que tem muito mais pessoas agora lá, muito aglomerado um pouco maior, e naquele ponto que o Maurício, nosso repórter Maurício de Almeida está um pouquinho mais tranquilo. Professor, queria também uma avaliação, como a Tereza fez, das manifestações nesse momento. Nós vimos imagens de Brasília, vamos ter ainda imagens da capital paulista, que é a manifestação maior, que está sendo esperado mais para o início da tarde. Queria já uma avaliação desse momento. Eu acho que, quer dizer, pelo que eu vi aqui das informações, é muito difícil fazer uma futurologia aqui. Mas, como eu disse antes, eu acho que vai ser alguma coisa parecida como foi 13 de março do ano passado. Mas eu não espero que tenham massa, assim, muita gente na rua.
Professor, quero aproveitar a sua experiência aqui no estúdio para a gente falar também um pouco do seu estudo, o manchetômetro. Queria saber se o manchetômetro está agora atualizado, tem uma ligação com o atual momento político do Brasil. Explica para a gente o que é e como está acontecendo nesse momento essa pesquisa. Tá, o manchetômetro é www.manchetômetro.com.br. É um site que faz análise diária da cobertura da mídia, que a grande mídia faz da política e da economia também. Então, a gente analisa Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, o Globo e o Jornal Nacional e vê como as matérias que eles publicam se posicionam em relação ao governo, em relação aos escândalos, em relação aos principais políticos, inclusive a presidente, né? E a gente está fazendo isso desde o começo de 2014. Então, a gente pegou todo o ano de 2014, pegou até agora, né, pegou as eleições. E a gente fez também um estudo de 1998, que foi comparando eleições, na verdade, a eleição para a reeleição do Fernando Henrique Cardoso, para comparar com 2014, que foi a reeleição da Dilma. E também tem dados da eleição de 2010. Né? E qual é a avaliação que a gente pode fazer desse momento? A avaliação desse momento é que a cobertura é extremamente negativa, extremamente negativa. A gente faz até um índice de viés da cobertura, que é o número de matérias negativas sobre o número de matérias positivas, menos o número de matérias positivas sobre o número de matérias neutras. E qual é o resultado? Depende, varia -6, -7, ou seja, a cobertura está muito negativa. Mas eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa. A cobertura já estava muito negativa muito antes da crise política. Né? Ou seja, essa que é a questão, porque as pessoas sempre podem falar assim, não, mas agora nós estamos numa crise política, é natural que as notícias sejam negativas contra o governo. Negativo que eu quero dizer em relação à situação ou ao governo. Né? É natural que você, como tem notícias negativas, elas vão para os jornais. Mas quando não havia crise política, também as notícias eram extremamente negativas em relação ao governo, ao PT, Dilma e Lula. Né? A mesma coisa em relação à economia. Né? O noticiário econômico é extremamente negativo. Tem quase nenhuma notícia positiva da economia. Da mesma maneira, a gente podia dizer, mas nós estamos em crise econômica. De fato, nós não temos muitas notícias. Quando não estávamos em crise econômica, o noticiário também era extremamente negativo. Qual a conclusão disso? Eu acho que a grande mídia cobre a economia e a política de maneira a criar expectativas muito negativas em relação à política, às instituições políticas, principalmente aos partidos de esquerda, né, e aos políticos de esquerda, e uma expectativa extremamente negativa em relação à economia. Isso eu acho super preocupante, porque os agentes econômicos são pessoas que leem demais a mídia, muito mais do que as pessoas comuns. E eu acho que que a mídia, dessa maneira, trabalha ajuda a produzir a crise econômica ao fazer isso. Tá certo, professor. Vamos de novo agora com o Guilherme Menezes, em Brasília. Guilherme. Até já, Luciana. Tereza, como você acha que o Congresso deve ou pode reagir a essas manifestações a partir dessa semana, quando retomar os trabalhos? Pois recordando aquela frase antiga do deputado Ulisses Guimarães, o Congresso, o que ele ouve mesmo é a voz rouca das ruas. Vamos ver o tamanho do vozerio. Mas, concretamente, o que temos para essa semana? Na quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal deve decidir, na quarta ou na quinta no máximo, porque tem outra decisão lá conjunta, sobre o rito do impeachment. Ou seja, o que aconteceu? O Eduardo Cunha começou a tocar o processo, instalou uma comissão por voto secreto, o PCdoB recorreu ao Supremo, dizendo que houve inobservância da regra constitucional. O Supremo decidiu, eu mesmo fixo o rito, fixou, mudou tudo, obrigou a Câmara a começar tudo de novo. E aí a Câmara recorreu, contestando o próprio Supremo. E é isso que vai ser decidido esta semana, entre quarta e quinta-feira. Na medida em que o Supremo decidir, o Eduardo Cunha vai instalar a comissão, supostamente agora do jeito que o Congresso mandou, não por voto secreto, mas por indicação dos líderes. Instalada a comissão, aí terá início um processo. Ora, como isso se relaciona com as manifestações? A composição da comissão, ela vai refletir, digamos assim, este vínculo com a voz das ruas, né? Se o grito de hoje for muito forte, você vai ter uma comissão provavelmente mais inclinada a endossar o impeachment, embora quem aprove seja o plenário da Câmara por 342 votos. Né? E o Supremo vai decidir uma coisa muito importante, se quem afasta a presidente é a Câmara ou o Senado.
Essas imagens que a gente vê são das manifestações em Brasília, não é isso? Esta é a esplanada dos ministérios. E vamos voltar agora a São Paulo para falar com Florestan Fernandes Júnior. Florestan, você tem um convidado ao seu lado nesse momento, não é isso? Isso, o Paulo Moreira Leite, comentarista e apresentador do Espaço Público aqui da TV Brasil, está ao meu lado e eu gostaria de já colocar ele aqui na conversa a respeito dessas manifestações. Lembrando, Paulo, que poucas pessoas falam isso, mas na realidade o país está dividido. Diferentemente do que foi o processo que o Collor sofreu, que não tinha ninguém apoiando o presidente, aliás, um mandato pequeno de 1 ano e meio, né? Nós temos aqui um partido que está há 14 anos no poder, 13, né, e que foi eleito recentemente e que tem uma base social muito grande. Como é que você analisa esse momento? Olha, eu acho que o grande cuidado que a gente precisa ter nesse momento é a respeito de um fenômeno chamado orgasmo precoce. É muito possível que em várias cidades a gente tenha protestos da oposição bastante numerosos e importantes. Mas a questão é saber que nós estamos num processo que agora tem 2 personagens e 2 capítulos. O primeiro capítulo é hoje e o personagem de hoje é a oposição. Mas nós teremos manifestações em defesa do governo e contra o impeachment na sexta-feira, dia 18, que é o segundo capítulo. É quando se poderá ver, de fato, a importância do que está acontecendo hoje. Porque o que acontece hoje tem uma importância relativa em função do que vai acontecer na sexta-feira. Qual que é a questão? É porque desde que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi conduzido coercitivamente para um depoimento, você pode notar que houve uma parte da militância do PT que estava meio adormecida, meio parada, ela acordou. Esta semana o partido teve que segurar os protestos, porque senão ia haver protestos hoje. E havia aquele risco de você ter conflitos entre militantes. O partido segurou com dificuldades, eu sou testemunho que em vários lugares teve briga, teve discussão, porque as pessoas não querem, não, mas nós queremos, o que é isso, tal e tal. Ou seja, então é bastante possível que na sexta-feira, dia 18 de setembro, também um protesto importante, que vai dar, de fato, um outro quadro para essa discussão. Não é mais aquilo que a gente via no ano passado. Tem um movimento para impeachment? Não. Pode ter uma luta a favor e contra o impeachment, que eu acho que é o quadro que está se desenhando hoje e que é o quadro que tem outras implicações políticas que a gente pode falar depois. Bom, de qualquer maneira, a grande expectativa ainda continua sendo o que vai acontecer aqui em São Paulo. Ontem a gente teve um momento de certa tensão, anteontem, na madrugada de ontem para hoje, a questão da pichação na sede da UNE e também na sede do PCdoB. Você teme radicalismo, não? Bem, nós estamos assistindo uma situação em que existem atos que são condenáveis, são lamentáveis e que precisam ser apurados, investigados e, se possível, punidos. Né? Quer dizer, nós tivemos outro dia um encontro de sindicalistas em Diadema que foi invadido pela Polícia Militar. Não se entende por quê. Quer dizer, são atitudes que passam a ter um conteúdo intimidatório. Né? Atos desse tipo, pichações agressivas e tal, não fazem sentido. A sociedade brasileira ela está discutindo, e assim, da mesma maneira que tem pessoas que têm o direito de ir à rua, como disse a própria presidente Dilma, democraticamente manifestar o seu desejo de impeachment, as pessoas que não querem também têm o direito contrário. E tem que ser assim. Isso é que é prova de maturidade. O resto é golpe. Tá certo. Bom, nós voltamos então com o Guilherme em Brasília. Guilherme. Obrigado, Florestan. Paulo, obrigado, Luciana, professor João, a Tereza aqui em Brasília. Nós voltamos daqui a pouco, todos nós, nessas 3 cidades, com outras informações sobre as manifestações, com imagens, com análise, e você pode acompanhar a cobertura não apenas aqui, mas também pela Rádio Nacional e pela Agência Brasil. O endereço é brasil.ebc.com.br. Até já, portanto.